Na noite quente de 10 de fevereiro de 2022, a técnica em enfermagem Rosana Silva, de 34 anos, foi encontrada sem vida no chão da própria cozinha em São Paulo. Para o marido, Marcelo, a explicação era simples: um trágico acidente doméstico, um escorregão fatal. O caso parecia encerrado antes mesmo de começar, mais uma estatística de fatalidade no lar. Por dias, a família viveu a angústia de uma dúvida terrível, pois conhecia o histórico de brigas do casal. Até que a perícia fez uma descoberta em um objeto que todos ignoraram: o celular de Rosana, que carregava na tomada. Uma gravação de áudio acidental revelaria a verdade chocante por trás daquela porta fechada. Esta é a investigação completa de como um aparelho eletrônico se tornou a única testemunha do que realmente aconteceu com Rosana Silva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Fevereiro de 2022. São Paulo, capital. A noite era quente, um calor persistente do verão que se estendia pela cidade. Em um sobrado simples na Zona Leste, a rotina parecia seguir seu curso habitual. Rosana Silva, 34 anos, chegou em casa. Era técnica de enfermagem e estava visivelmente cansada após cumprir um longo plantão no hospital. Suas ações eram metódicas, impulsionadas pelo esgotamento. Ela entrou na cozinha, um cômodo estreito com uma mesa encostada na parede, um fogão e uma geladeira. Sua primeira preocupação foi com o aparelho que a mantinha conectada ao mundo. Ela pegou o celular, conectou o cabo do carregador e o inseriu na tomada, deixando o dispositivo sobre a pequena bancada para recuperar a bateria. Enquanto o aparelho carregava, Rosana começou a preparar um lanche simples. O silêncio da casa, no entanto, foi interrompido pouco depois. Seu marido, Marcelo, 36 anos, chegou. Sua presença era inesperada, pois ele havia voltado do trabalho mais cedo do que o habitual. Ele se dirigiu diretamente à cozinha, onde Rosana estava. O motivo, segundo ele, era a necessidade de uma conversa. Os temas eram específicos: dinheiro e ciúmes, assuntos que já haviam causado atrito entre o casal anteriormente. Marcelo garantiu que seria apenas uma conversa, nada mais. A situação, a princípio, parecia ser mais uma discussão doméstica, um evento desgastante, mas comum na vida do casal. Rosana, que já confidenciara a pessoas próximas estar cansada de discussões e ameaças veladas, preparou-se para o diálogo. A promessa de que seria um encontro verbal, e nada além disso pairava no ar daquela cozinha abafada. Sobre a bancada, o celular de Rosana continuava conectado à tomada, seu visor apagado. A conversa que se iniciou naquele espaço se tornaria o evento final da vida de Rosana. Minutos depois, ela estaria morta no chão daquele mesmo cômodo. Rosana Silva tinha 34 anos. Era técnica em enfermagem e mãe de uma menina de 8 anos. Sua vida profissional era dedicada a cuidar de outras pessoas em um hospital público de São Paulo. A vida pessoal, no entanto, seguia um roteiro diferente. Estava casada há 10 anos com Marcelo, um vendedor autônomo de 36 anos. O relacionamento, que começara como qualquer outro, havia se deteriorado ao longo do tempo. Para as pessoas mais próximas, o desgaste de Rosana era evidente. Seus colegas de trabalho notavam seu cansaço, que ia além dos longos plantões. Em conversas pontuais, ela admitia que as discussões em casa eram frequentes e exaustivas. A fonte dos conflitos era quase sempre a mesma: dinheiro e o ciúme de Marcelo. Sua irmã, Marlene, era a pessoa que conhecia a dimensão completa do problema. Rosana confidenciou a ela que as brigas haviam escalado. As discussões verbais eram agora acompanhadas de ameaças veladas. Ela também relatou que o comportamento de Marcelo se tornava mais agressivo quando ele consumia bebidas alcoólicas, um padrão que aumentava seu medo. O cansaço relatado aos colegas era, na verdade, um estado de alerta constante. Diante dessa realidade, Rosana havia tomado uma decisão. Ela confidenciou a Marlene que estava planejando a separação. O objetivo era encerrar o casamento para proteger a si mesma e a filha. Aquele plano, no entanto, nunca seria executado. A conversa prometida por Marcelo não durou muito. Dentro da cozinha,
o tom de voz do casal começou a se alterar. A discussão sobre questões financeiras e ciúmes rapidamente escalou para um confronto verbal agressivo. O volume aumentou progressivamente, a ponto de o som da briga ultrapassar as paredes do sobrado e chegar aos ouvidos da vizinhança. Uma das vizinhas, conhecida como Dona Cida, estava em sua casa e ouviu claramente a altercação. Ela relataria mais tarde à polícia que discussões entre o casal não eram incomuns, mas que naquela noite a intensidade era diferente. Os gritos eram mais altos e carregavam um tom de urgência. Em determinado momento, além das vozes, Dona Cida escutou um barulho distinto de objetos sendo derrubados ou arremessados. O som foi descrito como um impacto seco, seguido por outros ruídos que sugeriam uma luta física dentro do imóvel. A sequência de barulhos foi curta, mas violenta. A vizinha permaneceu em alerta, aguardando o que aconteceria a seguir. Contudo, após o pico de ruído, a briga cessou de forma abrupta. O som dos gritos e dos objetos caindo foi substituído por um silêncio completo e repentino. A ausência de qualquer som vindo da casa de Rosana e Marcelo era, para quem ouvia do lado de fora, tão perturbadora quanto a discussão que a precedeu. Dentro da cozinha, o confronto havia chegado ao fim. O silêncio na casa foi quebrado por uma ligação telefônica. Foi Marcelo quem discou para o número de emergência, o 192. Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ao atendente, ele relatou um acidente doméstico. A versão era clara e direta. Marcelo afirmou que sua esposa, Rosana, havia escorregado no chão molhado da cozinha. Na queda, ela teria batido a cabeça com força. Uma unidade de socorro foi despachada para o endereço na Zona Leste. Ao chegarem, os paramédicos encontraram um cenário definitivo. Rosana Silva estava no chão, imóvel. Não havia sinais vitais. A morte foi declarada ali mesmo, na cozinha do sobrado. Marcelo acompanhou o atendimento. Aos profissionais de saúde, ele reafirmou sua história. A causa da morte, segundo ele, era um trágico e imprevisível acidente. Esta foi a primeira versão oficial do que aconteceu naquela noite. Com a confirmação da morte no local, o procedimento padrão foi acionado. A Polícia Civil foi chamada para assumir a ocorrência. A responsável pelo caso foi a delegada Joyce Barreto. Ela chegou ao sobrado na Zona Leste e iniciou a análise da cena. No interior da cozinha, o corpo de Rosana ainda estava na posição em que foi encontrado pela equipe de socorro. Marcelo, o marido, permanecia no local e repetiu à delegada a mesma versão que dera aos paramédicos, um escorregão no piso molhado, seguido de uma queda fatal. A delegada Barreto iniciou sua inspeção visual. O primeiro ponto de atenção foi o chão. Havia uma pequena área úmida, mas não o suficiente para justificar uma queda daquela magnitude. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi a distribuição das marcas de sangue. A narrativa de uma queda única sugeria um padrão de sangue concentrado em um único ponto de impacto. Contudo, a observação inicial revelou respingos em locais distintos, na parede, perto do fogão, e em uma pequena poça afastada do corpo. As evidências físicas não correspondiam à simplicidade de um acidente doméstico. Para a investigadora, a cena contava uma história diferente daquela narrada por Marcelo. A desconexão entre a versão verbal e a evidência material acendeu o primeiro sinal de alerta. A morte de Rosana Silva deixava de ser tratada como um acidente e passava a ser investigada como uma morte suspeita. A delegada determinou o isolamento completo da área e acionou a equipe de perícia técnica para uma análise detalhada do local. Enquanto a perícia técnica analisava a cozinha do sobrado, a delegada Joyce Barreto concentrou os esforços em ouvir as pessoas mais próximas do casal. O objetivo era construir um panorama do relacionamento e verificar se a versão de Marcelo sobre um acidente isolado se sustentava. A investigação começou pela vizinhança. Uma das primeiras pessoas a prestar depoimento formal foi a vizinha, Dona Cida. Seu relato foi fundamental para estabelecer um histórico de conflito. Ela confirmou que as discussões entre Rosana e Marcelo eram frequentes. Segundo ela, não era a primeira vez que ouvia gritos vindos da casa ao lado.
O que diferenciava a noite da morte de Rosana, segundo a testemunha, era a intensidade e o desfecho. Ela descreveu aos investigadores que, ao longo dos meses, os desentendimentos pareciam se tornar mais ríspidos. O testemunho de Dona Cida pintava um quadro de um ambiente doméstico instável, muito distante da normalidade que Marcelo tentava apresentar. Para a polícia, a informação de que brigas eram rotineiras enfraquecia a narrativa de um evento súbito e acidental. A investigação buscou então o círculo familiar da vítima. O depoimento de Marlene, irmã de Rosana, trouxe informações cruciais e ainda mais graves. Marlene confirmou o que os investigadores já suspeitavam. O casamento de sua irmã era problemático. Ela detalhou o conteúdo das conversas que tinha com Rosana nas semanas que antecederam sua morte. Rosana havia confidenciado que Marcelo se tornava agressivo, principalmente quando consumia bebidas alcoólicas. As ameaças, antes veladas, estavam se tornando mais diretas. A informação mais importante fornecida por Marlene, no entanto, foi sobre os planos de Rosana. Ela revelou à polícia que sua irmã havia tomado a decisão de se separar de Marcelo. O plano estava em andamento. Rosana estava se organizando financeiramente para deixar a casa e iniciar uma nova vida com a filha. Essa revelação mudou o foco da investigação. A polícia agora trabalhava com um possível motivo para o crime. A iminência de uma separação é um gatilho conhecido em casos de violência doméstica e feminicídio. Juntos, os depoimentos de Dona Cida e Marlene criaram uma narrativa coesa e alarmante. Eles contradiziam diretamente a versão apresentada por Marcelo. O que ele descreveu como um acidente isolado era, na verdade, o clímax de um longo histórico de abusos verbais, ameaças e conflitos. A imagem de um casal feliz que teve o azar de passar por uma tragédia doméstica foi completamente desconstruída. Em seu lugar, surgiu a imagem de uma mulher que vivia sob constante pressão e que planejava uma fuga para garantir sua segurança. Para a delegada Joyce Barreto, a morte de Rosana deixava de ser uma possibilidade de crime para se tornar uma probabilidade. As evidências circunstanciais eram fortes e a investigação ganhava um rumo claro. Enquanto os depoimentos reforçavam a suspeita, a investigação aguardava a prova técnica. O corpo de Rosana Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a necropsia. O laudo foi concluído dias depois e entregue à delegada Joyce Barreto. O documento continha a primeira evidência física que contradizia a história de Marcelo. Os peritos legistas confirmaram a existência de um traumatismo craniano severo, compatível com o impacto descrito na queda. Contudo, o exame revelou muito mais. O laudo listava múltiplas lesões pelo corpo. Havia contusões nos braços, ombros e no tórax. Algumas dessas marcas eram consistentes com lesões de defesa, indicando que Rosana tentou se proteger de um ataque. A quantidade e a localização dos ferimentos eram incompatíveis com um único evento de queda acidental. A dispersão e a natureza das lesões apontavam para uma agressão física contínua, com múltiplos pontos de impacto. A conclusão do médico legista foi taxativa. O conjunto de ferimentos não poderia ter sido causado por um simples escorregão. A narrativa de Marcelo, que dependia de um único e trágico impacto na cabeça, era cientificamente insustentável. O laudo transformou a suspeita em uma certeza técnica. A versão sobre o chão molhado não era mais uma possibilidade a ser descartada, era uma mentira comprovada pela ciência forense. A investigação agora tinha a prova material de que Rosana não caiu. Ela foi espancada. Com essa evidência, o caso deixou de ser uma morte suspeita e passou a ser tratado oficialmente como um homicídio. Com o laudo da necropsia em mãos, a investigação tinha a confirmação de um crime. A versão de acidente doméstico estava descartada. Agora, a delegada Joyce Barreto precisava de provas que ligassem Marcelo diretamente à agressão e que detalhassem o que aconteceu naqueles minutos finais dentro da cozinha. A resposta estava em um objeto que, até então, era considerado apenas um pertence da vítima. Entre os itens recolhidos na cena estava o celular de Rosana. A delegada determinou que o aparelho passasse por uma perícia completa. Era um procedimento padrão em casos de morte violenta, mas também uma precaução. Antes de devolver o celular à família,
era fundamental verificar o conteúdo de mensagens, registros de chamadas ou qualquer outra informação que pudesse ajudar a entender o contexto do relacionamento e os eventos daquela noite. O aparelho foi encontrado exatamente como Rosana o havia deixado, conectado ao carregador, com o cabo ligado à tomada sobre a bancada da cozinha. Para a equipe que o recolheu, era apenas mais um item na lista de evidências a serem processadas. O celular foi devidamente acondicionado em um saco de provas, lacrado e enviado ao setor de perícia em informática da Polícia Civil. Naquele momento, a expectativa era encontrar, no máximo, trocas de mensagens que corroborassem o histórico de brigas relatado pela irmã da vítima. Ninguém na equipe de investigação, nem mesmo a delegada, suspeitava do que aquele dispositivo havia registrado. O objeto, esquecido na rotina daquela noite, aguardava para ser analisado. O celular de Rosana foi encaminhado para o Laboratório de Informática Forense da Polícia Civil. O aparelho foi designado ao perito Lucas Prado, um especialista em extração e análise de dados digitais. Sua tarefa era conduzir um exame minucioso no dispositivo em busca de qualquer informação que pudesse ser relevante para a investigação da morte. O procedimento era metódico e seguia um protocolo rígido para preservar a integridade das evidências. Prado conectou o celular a um equipamento forense que impedia qualquer alteração nos dados originais. Com o sistema protegido, ele ligou o aparelho. A tela de bloqueio se acendeu, exibindo a data, a hora e uma série de notificações acumuladas. Entre os alertas de aplicativos de mensagens e redes sociais, uma notificação específica se destacou. Vinha de um aplicativo nativo do sistema, um bloco de notas com função de gravador de voz. A notificação indicava que um novo arquivo de áudio havia sido criado e salvo recentemente. A curiosidade técnica do perito foi despertada. Ele acessou o aplicativo e confirmou a existência do arquivo. Em seguida, investigou as funcionalidades do programa para entender como aquela gravação poderia ter sido iniciada. A análise revelou um detalhe crucial. O aplicativo possuía um atalho de ativação rápida. Ele era projetado para ser acionado ao se pressionar o botão lateral do celular 2 vezes em rápida sucessão. O objetivo dessa função era permitir que o usuário começasse a gravar áudio de forma imediata, sem a necessidade de desbloquear a tela ou navegar por menus. Essa característica explicava como uma gravação poderia ter sido feita em meio a um evento caótico. Um duplo clique é um comando que pode ser executado de forma não intencional. O aparelho poderia ser pressionado contra uma superfície, ou o botão poderia ser acionado por um movimento brusco durante uma briga. No contexto da cena do crime, com o celular apoiado na bancada da cozinha, um simples esbarrão ou um impacto próximo ao dispositivo seria suficiente para iniciar a gravação. Nem Rosana nem seu agressor teriam percebido que o aparelho havia se tornado uma testemunha eletrônica. Lucas Prado então verificou os metadados do arquivo de áudio. As informações eram precisas e incontestáveis. A gravação foi feita na noite de 10 de fevereiro de 2022. O horário de início do arquivo correspondia exatamente ao intervalo de tempo em que a vizinha, Dona Cida, relatou ter ouvido a discussão. A descoberta, inicialmente uma observação técnica de rotina, transformou-se subitamente na peça mais importante da investigação. Aquele arquivo de áudio, gravado por um acionamento acidental, continha o registro sonoro dos minutos finais da vida de Rosana Silva. O perito Lucas Prado deu início à reprodução do arquivo de áudio. O som que preencheu a sala de análise forense não era o de uma conversa, mas o de um confronto. A gravação começava de forma abrupta, no meio de uma discussão já acalorada. A primeira voz era masculina, alta e agressiva. Os investigadores a identificaram como sendo de Marcelo. Ele gritava de forma contínua, utilizando uma série de xingamentos e acusações. A qualidade do áudio, captado pelo microfone do celular sobre a bancada, era clara o suficiente para não deixar dúvidas sobre o tom ameaçador. Em seguida, a voz de Rosana foi ouvida. Seu tom era mais baixo, mais firme. Ela respondia às acusações e, em vários momentos, pedia para que ele parasse. A frase,
"Para, Marcelo, por favor, para", foi registrada com clareza. A discussão verbal, no entanto, foi curta. Logo foi substituída por sons que indicavam o início de uma agressão física. O microfone captou um ruído de arrastar, seguido pelo som inconfundível de um empurrão. Imediatamente depois, ouviu-se um impacto surdo e pesado. A análise pericial posterior sugeriu que era o som de um corpo colidindo contra uma superfície rígida, como a parede ou o chão da cozinha. O áudio não parou. Após o primeiro impacto, a gravação registrou uma sequência de outros sons de golpes. Eram baques secos e repetidos, consistentes com uma agressão contínua. Durante essa sequência, a voz de Rosana não foi mais ouvida. Apenas os sons da violência e a respiração ofegante de Marcelo preenchiam a gravação. Perto do final do arquivo, um outro ruído se destacou, um som metálico, como se um objeto de metal tivesse sido manuseado ou caído no chão. O áudio era a prova definitiva. Ele desmentia a versão de acidente e narrava, som por som, os minutos finais da vida de Rosana Silva. Não houve uma queda, houve um ataque. Após os sons da agressão, a gravação registrou um período de silêncio. A ausência de movimento ou de vozes durou alguns segundos. Esse silêncio foi então interrompido por um novo som, a respiração ofegante de Marcelo. O áudio captou o som de sua respiração de forma nítida, indicando o esforço físico que havia acabado de ocorrer. Ele permaneceu em silêncio por mais um instante, apenas respirando. Em seguida, o microfone do celular captou sua voz novamente. Desta vez, o tom não era de raiva ou de gritos. Era mais baixo, quase como se ele estivesse falando para si mesmo, organizando seus pensamentos após o ato de violência. Ele pronunciou uma frase curta e clara, que se tornaria o ponto central de toda a investigação. A frase registrada foi: "Vou dizer que você escorregou, ninguém vai duvidar." A declaração, gravada sem o seu conhecimento, era uma confissão acidental. Para os investigadores que ouviam o áudio, aquela frase mudou tudo. Ela não era parte da briga. Era a verbalização do plano para encobrir o que havia acabado de acontecer. A frase provava que Marcelo estava consciente de seus atos e que, imediatamente após a agressão, sua primeira preocupação foi criar uma narrativa falsa para apresentar às autoridades. A gravação desmontou completamente a versão que ele havia fornecido ao SAMU e à polícia. Não se tratava de uma interpretação equivocada de um acidente, mas de uma história deliberadamente construída para ocultar um crime. A frase era a evidência direta da premeditação do encobrimento. O celular, ainda conectado à tomada, havia registrado não apenas o crime, mas também a confissão da mentira que viria a seguir. A testemunha silenciosa na bancada da cozinha tinha agora a prova irrefutável da intenção de Marcelo em enganar a investigação. Com a gravação de áudio em mãos, a investigação possuía a prova definitiva. A delegada Joyce Barreto agiu imediatamente. Ela apresentou o arquivo de áudio, junto ao laudo da necropsia e aos depoimentos, ao Ministério Público. Com base no conjunto de evidências, foi solicitado um mandado de prisão preventiva contra Marcelo. A Justiça acatou o pedido, considerando o risco de fuga e a gravidade do crime. O mandado foi expedido em poucas horas. Uma equipe da Polícia Civil se dirigiu ao sobrado na Zona Leste para efetuar a prisão. Marcelo foi encontrado na residência. Ele não ofereceu resistência ao ser abordado pelos policiais. Foi informado sobre a ordem judicial e conduzido à delegacia para os procedimentos formais. Até aquele momento, ele não sabia da existência da gravação. Na delegacia, Marcelo foi levado a uma sala de interrogatório. A delegada Joyce Barreto conduziu o depoimento. Inicialmente, ele manteve a mesma versão dos fatos que havia apresentado desde a noite do crime. Repetiu de forma convicta que Rosana havia escorregado no chão molhado da cozinha e que sua morte fora um trágico acidente doméstico. Ele negou qualquer tipo de agressão ou discussão violenta. Após ouvir a versão de Marcelo mais uma vez, a delegada iniciou o procedimento de confronto com a prova. Ela colocou um dispositivo de áudio sobre a mesa, em frente a ele. Sem dar explicações, apertou o botão de reprodução. O som da discussão preencheu a sala.
A voz de Marcelo, em tom elevado e agressivo, ecoou no ambiente. Em seguida, a voz de Rosana pedindo para que ele parasse. Marcelo permaneceu em silêncio, ouvindo. Sua expressão facial mudou visivelmente à medida que a gravação avançava para os sons da agressão física, o empurrão, o impacto do corpo, a sequência de golpes. O áudio continuou, implacável, até a parte final. A gravação reproduziu sua própria voz em um tom baixo e calculado, após os sons da violência cessarem. Vou dizer que você escorregou. Ninguém vai duvidar. Ao final da reprodução, o silêncio na sala era absoluto. A delegada desligou o aparelho. Marcelo não disse mais uma palavra. Sua versão sobre um acidente doméstico havia desmoronado por completo diante da prova irrefutável. A verdade, registrada por um aparelho que ele mesmo não notou, estava exposta. Diante da evidência, ele foi formalmente indiciado por homicídio qualificado por feminicídio. A prisão preventiva foi mantida e ele foi transferido para um centro de detenção para aguardar o julgamento. A fase de investigação do caso estava encerrada. Meses após a prisão, o caso de Marcelo foi levado ao tribunal do júri. No fórum, ele se sentou no banco dos réus, diante dos 7 jurados que decidiriam seu futuro. A acusação, representada pelo promotor de justiça, construiu seu argumento sobre 3 pilares: os testemunhos, o laudo pericial e a gravação de áudio. A estratégia era demonstrar que a morte de Rosana não foi um acidente, mas o desfecho de um ciclo de violência doméstica. A defesa de Marcelo manteve a versão original. O advogado argumentou que a morte foi resultado de uma queda acidental e que as discussões anteriores eram conflitos comuns a qualquer casal. A tese da defesa dependia de convencer o júri de que as evidências físicas e testemunhais eram circunstanciais e não conclusivas. O julgamento começou com os depoimentos. A irmã de Rosana, Marlene, e a vizinha, Dona Cida, repetiram em plenário o que haviam dito à polícia. Seus relatos estabeleceram o histórico de brigas e ameaças, fornecendo o contexto de violência doméstica exigido para a qualificação do crime como feminicídio. Em seguida, o médico legista que assinou o laudo da necropsia foi chamado para depor. Ele explicou aos jurados, de forma técnica, que as múltiplas lesões encontradas no corpo de Rosana eram incompatíveis com uma única queda. O ponto central do julgamento, no entanto, foi a apresentação da prova de áudio. O sistema de som do tribunal foi preparado, e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. O promotor deu o comando para a reprodução do arquivo recuperado do celular de Rosana. Os jurados ouviram a discussão. A voz de Marcelo, os gritos, os xingamentos, a voz de Rosana pedindo para ele parar. Em seguida, os sons da agressão, o empurrão, o impacto do corpo, a sequência de golpes e o ruído metálico. A gravação continuou até o final. Após o som da violência, o áudio reproduziu a respiração ofegante de Marcelo. E, por fim, a frase que selou seu destino: "Vou dizer que você escorregou, ninguém vai duvidar." A reprodução do áudio no tribunal foi a materialização do crime. A tecnologia, por meio de um aplicativo ativado acidentalmente, funcionou como uma testemunha ocular que não podia ser intimidada ou questionada. Diante da gravação, a tese da defesa foi desmantelada. Não havia como argumentar contra a própria voz do réu, confessando o plano de encobrimento. Após a apresentação de todas as provas e os debates finais entre acusação e defesa, os jurados se retiraram para a sala secreta para deliberar. A decisão não demorou. Ao retornarem ao plenário, o veredito foi lido. Marcelo foi considerado culpado por homicídio qualificado por feminicídio, com o agravante de violência doméstica. A sentença foi proferida pelo juiz em seguida, condenando-o a uma longa pena em regime fechado. O celular que Rosana colocou para carregar naquela noite, um gesto rotineiro, tornou-se a prova que garantiu a condenação de seu assassino. A tecnologia foi a testemunha que a justiça precisava. A condenação de Marcelo não encerrou o caso de Rosana Silva. A história teve repercussões que foram além do tribunal. O método utilizado para tentar encobrir o crime, a alegação de um acidente doméstico, expôs uma falha de registro que as autoridades já suspeitavam existir.
A morte de Rosana, inicialmente comunicada como uma queda, tornou-se um exemplo concreto de como a violência doméstica pode ser mascarada por narrativas de fatalidades cotidianas. O caso reacendeu o debate público e institucional sobre a quantidade de mortes de mulheres em ambiente doméstico, que são classificadas como acidentais, sem uma investigação aprofundada. Especialistas em segurança pública e grupos de defesa dos direitos das mulheres apontaram que a versão do escorregou e caiu é um recurso comum utilizado por agressores para justificar lesões e até mesmo mortes. A pergunta central que surgiu foi: quantos outros tombos em casa são, na verdade, o capítulo final de uma história de agressões? A repercussão gerou um alerta em setores profissionais, especialmente na área da saúde. Profissionais de hospitais e unidades de pronto atendimento, que são frequentemente a primeira linha de contato com vítimas de violência, passaram a relatar um aumento no número de casos suspeitos, lesões repetidas, hematomas em locais incomuns e explicações de acidentes que não condiziam com a gravidade dos ferimentos começaram a ser documentados com mais rigor. O caso de Rosana serviu como um catalisador para que esses profissionais olhassem para as vítimas com maior desconfiança em relação às histórias apresentadas por seus acompanhantes. O legado mais direto da investigação foi a criação de programas de conscientização. A história de Rosana foi transformada em material de estudo e apresentada em palestras e seminários para enfermeiros, médicos e assistentes sociais. O objetivo era treinar esses profissionais a identificar os sinais de violência doméstica, mesmo quando a vítima não os verbaliza. O caso ensinou que o padrão de lesões, o comportamento do parceiro e as inconsistências no relato são indicadores importantes. A história de Rosana Silva é usada até hoje como um lembrete. Um lembrete de que a prova de um crime pode estar escondida nos detalhes mais banais do cotidiano, como um celular deixado para carregar sobre uma bancada. Seu legado é um chamado permanente à vigilância. Ele reforça que, por trás da porta de uma casa, a linha entre um acidente e um crime pode ser tênue, e que a verdade, muitas vezes, depende de alguém que esteja disposto a questionar a versão mais simples dos fatos. O caso de Rosana Silva foi resolvido por um detalhe do cotidiano. Um telefone celular, conectado a uma tomada para recarregar sua bateria, tornou-se a principal testemunha de um crime. A ação, um gesto automático para milhões de pessoas todos os dias, foi o que garantiu que a verdade sobre seus minutos finais viesse à tona. A história demonstrou que, em investigações de violência doméstica, a prova decisiva pode estar em objetos comuns, ignorados em um primeiro momento. Marcelo acreditava que sua versão de um acidente seria suficiente. Ele não contava que um aplicativo ativado por um toque acidental registraria a verdade de forma irrefutável. A tecnologia, neste caso, não foi usada de forma intencional para produzir uma prova, mas sua simples presença no ambiente foi o suficiente para capturar a realidade dos fatos. O caso de Rosana é um lembrete. Lembra que por trás de portas fechadas, a realidade pode ser diferente daquela que é narrada. A prova, muitas vezes, não está em grandes conspirações, mas nos pequenos detalhes esquecidos na pressa de encobrir um crime. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.